Bom dia! Estamos aqui hoje para nosso bate-papo dos sábados de manhã. Que você seja bem-vindo ao canal dos Tarefeiros, dando continuidade às nossas conversas. E hoje nós vamos falar da onde o bicho pega, onde você sente onde você é atingido muitas vezes pelas energias negativas. Mas antes de começar, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho que aparece no canto da tela para receber as notificações, para quando são postadas não só as nossas conversas, mas as palestras, os evangelhos, os enquetes que estão tendo, para fazer um canal participativo. E também dê o seu like. A Casa dos Tarefeiros está funcionando, porém é necessário, nesse momento de pandemia, que você ligue para fazer o seu agendamento nos telefones que aparecem na descrição da tela, tá? E como eu disse, vamos falar hoje do centro de força, onde nós recebemos aquele choque, o nosso centro de força gástrico ou chakra gástrico. É nele que muitas vezes nós percebemos as sensações, as emanações negativas do ambiente, a gente fala que a gente sente pelo coração, não é? Mas muitas vezes nós também sentimos aquele friozinho no estômago, aquelas borboletas, né? Ou quando você se sente sugado, quando você encontra uma determinada pessoa. Por que será que isso acontece? Você já se perguntou isso? Eu estou bem, não sei o quê, conversei com uma pessoa, senti meio fraco, senti enfraquecido. Você já se perguntou para isso? Ou entrei num lugar, senti como se fosse um baque, um soco na boca do estômago. Você já se perguntou por que isso acontece? Ou eu senti drenado, ou eu estava bem, fui andar num determinado local que até era para mim me divertir, sair de lá cansado, sair estressado, sair irritado, sair fraco, tô sem energia, a pessoa chegou. Já se perguntou por que tudo isso acontece? E tudo isso acontece porque tem a ver com esse chakra. E é isso que eu vou perguntar para o Carlos. Carlos, fui conversar com uma pessoa e levei um soco energético no estômago. Saí de lá, parecia que tinha um buraco no meu estômago. Fiquei com enjoo, tive tontura. Por que é que isso acontece? Oi, Fabinho. É, nós já estamos falando, né, de vários chakras e chegamos na boca do estômago, né? Nós estamos lá, passamos no meio, no chakra do laríngeo, na sede das emoções, e aí justamente nós estamos agora, está aqui do meu ladinho, né? Bem no meio, na boca do estômago mesmo. E esse chakra ele é responsável por uma série de questões, mas principalmente nisso que você falou de pegar, e nós fazemos às vezes uma confusão, né? Você acabou de colocar um exemplo quando eu estou perto de uma pessoa que está em tese desequilibrada porque eu sinto isso. Então, quando ela está em desequilíbrio, ela precisa compensar a energia dela. E ela vai, como que um sanguessuga, puxar de outra pessoa que está próxima dela. Só que a gente analisa isso muitas vezes de encarnado para encarnado. Mas acontece a mesma coisa quando é um desencarnado. Então, esse chakra que regula, está ali a bolinha amarela, regula essa questão. E não é por menos que ele é do gástrico, né? O que entra, o que é processado e o que sai. Né? E acontece a mesma coisa com a energia. Então, a pessoa está desequilibrada, ela precisa pegar a sua energia. Então você sente como se fosse uma bomba de vácuo ao contrário, aquela coisa te sugando, né, te tirando. Então vem essas sensações de um soco no estômago, de um vácuo que se forma, e você fica literalmente sem energia, porque ela está drenando isso, como você falou, essa sensação.
é óbvio que a gente fica pensando, poxa, mas como é que pode isso? Eu permiti, eu não permiti? Os caminhos são os mesmos que a gente colocou, né? Houve uma sintonia ali, de alguma forma. Eu estava desequilibrado, eu entrei naquela faixa, eu permiti, e às vezes a permissão, ela não é racional. Basta, né, você tá no meio, como a gente sempre fala, da fofoca, da maledicência, aquela pessoa vem e começa a falar mal do outro. Pronto, você já baixou, já juntou, ela precisa sugar essa tua energia para equilibrar dela. E às vezes, olha que interessante, a gente pode estar formando aí uma corrente, porque às vezes você pode estar sendo obsidiado por tabela. Na verdade, o obsessor não está sugando a tua energia, está sugando a nela, só que aí você vai conversar com ela e automaticamente, como ela está provendo energia de sensações para o obsessor, ela vem reabastecer da sua que você está conversando ali. Então, às vezes, é uma obsessão até indireta, no sentido, não é direta com você, mas é uma cadeia que você está formando para suprir uma energia de um terceiro, que pode ser encarnado como pode ser desencarnado. É a mesma coisa que a gente fala, né? Quando está num bar, como a gente já não colocou. Muitas vezes você fica até envolvido ali pela bebida, pelo som, mas você não está percebendo. Então, existem até para os. E aqui não é contra nada, que ir num barzinho é bom. Hoje em dia não, está proibido, pessoal, lembrem, né? Não devemos fazer isso. Mas muitas vezes existem ressacas onde o fígado, você nem bebeu tanto, e o fígado teu, olha como é interessante a gente colocar, né? Às vezes você fala, poxa, mas essa vez eu tomei uma taça de vinho e parece que eu tomei 3 garrafas. Analise o teu estado emocional, o que aconteceu, com quem você estava, né? Porque provavelmente não foi a quantidade de álcool, foi a metabolização e através de chakra e as conversas que você teve. Serve inclusive para o. Carlos, Oi, fica à vontade, fica à vontade. mais uma pergunta, já que você falou do fígado e da raiva, quando eu engulo uns sapos, assim, sabe? Que eu não dirijo, eu não consigo digerir, eu não falo bem, eu engulo aquilo. O que que acontece com essa energia quando chega no centro de força gástrica? Muitas vezes não é isso que você está falando, que Com eu não consigo certeza. metabolizar e daí gera uma série de transtorno. Com certeza, é uma grande explosão de energia e você bloqueia. Quando você bloqueia o chakra que está em cima de todo esse aparelho digestório, tanto é que a maioria dos médiums, dos doutores no tarefeiros, eles perdem muito tempo. Aliás, é praticamente uma lei limpar o gástrico das pessoas quando são atendidas, porque é um ponto focal que é levado pelas energias, como você falou, é o meio. Olha que interessante. Se você comer mal, você vai desequilibrar. Se você pensar mal, você vai desequilibrar ele. Se você sentir mal, você vai desequilibrar ele. E aí entra tudo como a ligação até com o intestino, porque a gente pensa muito no esôfago, onde está entrando e está embolando, né? Mas a saída também fica constipada, não tem jeito, porque você não conseguiu. E tem essa questão do fígado, é terrível. A gente fala, né? Doeu meu fígado, né? Eu fiquei com raiva no fígado e dói mesmo, dói literalmente. Então, olha que interessante, o pensar, o sentir e o manifestar nisso. Então a gente precisa pensar muito. E do outro lado, se inverte. Às vezes você fala, nossa, eu tomei esse vinho, eu tomei essa bebida uma vez, eu achei ela tão boa, hoje ela não está, né? E vão falar, ah, mas é outro vinho, é outra safra. Não, é a tua acepção, a teu pensamento, o teu entorno que está mudando. Então, essa questão da energia no gástrico é muito complexa e vai juntar tudo, vai juntar o que você come, o que você sente, o ambiente que você está, como ele está energeticamente, porque ele vai ser essa fonte de tudo que você está ingerindo e transformando, né? E muitas vezes você está servindo a outros com a tua energia, que é muito complicado, né? O Carlos falou a questão do intestino, existe a questão energética, que um intestino não funcionando bem, você fica enfesado, que é que mexe com o seu emocional. E a gente sabe hoje, através da ciência, que muitos neurônios
são produzidos na flora intestinal. E um intestino desequilibrado mexe com toda a sua emoção, com seu humor, e tem aquela questão do fígado da raiva. Olha como é um chakra importantíssimo. E já que estamos falando de comida, Maurício, a gula é um desequilíbrio do chakra gástrico? Ou, como o Carlos disse, uns bons drinks, a gente sabe que um. É igual quando eu falei uma vez na obsessão pelo chocolate. Um chocolatinho não faz mal. O problema é comer a caixa toda, né? E quando você tem vontade de comer um e come 10. Como que funciona isso? Existe uma questão de vampirismo auxiliando nessa gula? Ou é gula mesmo? Ou é um desequilíbrio meu? Como que funciona? Olha, Fabinho, respondendo literalmente, de forma reta e direta, sim, tem essa ligação. Porque se a gente falar da gula, o estômago ele tem uma limitação. É lógico, se a gente falar aqui de lombriga, a pessoa, às vezes, a gente brinca, né? A pessoa não tem uma solitária, tem uma acompanhada. Tirando essas exceções físicas, vamos chamar assim, né? Porque isso, de repente, esse daí a gente está falando, e de repente isso pode ser algo que desencadeou essas lombrigas, esse negócio todo. Então, o estômago ele tem uma limitação. Por ter uma limitação, vai chegar uma hora que a sua sensação de satisfação ela vai ceder. Ou, às vezes, tem gente que é maior, come um pouco mais, vai chegar uma hora que vai parar. Agora, tem aquele que come, não tem a sensação, não tem aquela sensação de que está satisfeito e quer comer mais, quer comer mais, quer comer mais. Então, o que acontece com isso? Isso é a situação do vampirismo. Esse chakra, muitas vezes, as obsessões, elas atacam aí os espíritos que têm, às vezes, essa sensação, têm essa necessidade de ter essa sensação de comer aquilo que você falou. Comer o quê? De repente, refeição. Comer doces, chocolate, etc. e tal. Bebida alcoólica, gosta de tomar. E, por sua vez, a gente não está falando aqui que é proibido comer, que é proibido tomar, que é proibido um churrasco. Lógico que não, isso é muito bom e o nosso físico necessita disso, né? Porém, tudo tem, é que a gente sempre fala, tudo tem um equilíbrio, nem tentação, nem tenta terra. E aí você tem aquela sensação de satisfação. Não, eu comi 2, 3 bis, estou legal. Não, mas 2, 3 bis para mim não serve, eu quero comer a caixa inteira do bis. Bis é bom para caramba, né? Mas bobear, você come a caixa inteira. Mas, espera aí, uma caixa inteira não vai te satisfazer? 3 bis, 4, não daria, não seria suficiente? A gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes as pessoas comem e aí ela fica comendo e de repente vai engordando, porque come tanto, não gasta energia, vai engordar. Não gasta caloria, né? E vai acabar engordando. Mas por que come e às vezes não se sente satisfeito e está lá engordando, aí vem outros desequilíbrios por trás disso. Mas aonde está isso? Isso está ali, ó, puxando energia da onde? Desse plexo solar, puxando energia do estômago, que ela falou. É o lugar onde tudo se transforma, é uma usina que vai transformar a energia. Então, você come a refeição, come a comida, ela vai ser transformada em energia para o seu corpo, só que tem uma quantidade certa para isso. Agora, quando você come, parece que aquilo nunca está bom, você parece um saco sem fundo, vamos chamar assim, então quer dizer que alguma coisa está em desequilíbrio, alguma coisa está errada. E aí, o que vocês falaram anteriormente, olha, observe suas emoções, observe com quem você está, observe o que você está ouvindo, observe o que você está pensando, né? Muitas vezes a pessoa pensa, não, vou comer, você tem lá, vamos supor, uma pizza. Eu sempre fui de comer bem, mas hoje, com mais conhecimento, com uma série de coisas, você percebe, não precisa nada disso. Pô, comer 2, 3, 4 pedaços de pizza, sim. Agora, lógico, quando a gente é jovem, você come uma pizza inteira e vai para o rodízio e come 18 pedaços de pizzas. Né? Agora, precisa de tudo isso? A gente sabe que não tem essa necessidade. Lógico, comer bem, com coisa gostosa. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes todo vampirismo, todo o sugar da energia está aí. Porque muitas vezes as pessoas desencarnam e aí ainda não tem a consciência de que desencarnou e aí precisa daquela sensação de comida, precisa daquela sensação da bebida, precisa daquela sensação
E aí não vamos falar dos outros vícios, não vamos falar aqui só do que está atacando o estômago, da comida, da bebida, né? O próprio sexo, que a gente acabou de falar agora. Então, essa região toda aqui, ela é assim, é um prato cheio para esse tipo de situação. Como equilibrar tudo isso? Você tendo essa consciência de que, opa, até onde me satisfaz a refeição? Até onde essa refeição é boa para mim? Ou se você está num ambiente, está num local onde você vai comer, e aí, dependendo do que você está pensando, dependendo do que você está falando, você está dando o quê? Combustível para que isso aconteça. Então, é se vigiar nesse aspecto, se vigiar no seu pensamento, se vigiar na sua fala, se vigiar nas suas ações. Porque aí é o que vocês falaram. Onde estão as suas ações até aqui? Então, a gente entende sim, tem ligação direta, sim, esse vampirismo com a espiritualidade, a gente vai chamar assim, espíritos que desencarnam, ainda não têm essa consciência, e que vão buscar essas energias em algum lugar. Se você baixou seu padrão, você deu abertura, é lá que eles vão atacar. Tá bom? É isso. Ou seja, a grande questão que você vai comentar e colocar nos comentários é do que você se alimenta. E não é só se alimentar fisicamente do que você come. Quais são as emoções que te alimentam? Quais são as situações que te alimentam, que te abastecem? Porque tem gente que vive de fofoca, tem gente que vive de reclamar, tem gente que se alimenta da reclamação, tem gente que se alimenta da maledicência, tem gente que se alimenta do xingamento, tem gente que se alimenta da raiva do outro ou do desequilíbrio do outro. Então, a gente está falando muitas vezes só do obsessor, mas tem que, como a gente fala que é uma via de mão dupla, como é que você está se alimentando? Não tem aquela coisa que você é o que você come, não é? O nutricionista sempre fala isso, né? Você é o que você come mal, sua saúde está mal, você também está de mal, não sei o quê. E espiritualmente também é de quais sensações energéticas, de quais emoções, de qual pensamento você se alimenta. E é isso que eu quero que você comente aí, coloque aí nos comentários, tá bom? Eu espero que o chakra gástrico tenha satisfeito vocês. Semana que vem nós estamos de volta. Muito obrigado, que você fique com Deus, que sua casa seja abençoada, que você se alimente de energias boas e positivas. Até semana que vem.